Roda de Cambas. Roda de Cambas. Um encontro com os grandes protagonistas da vida. Na vida de cada um de nós. Roda de Cambas. O ponto de encontro dos amigos para falarmos de si, de nós e de todas as coisas. Roda de Cambas. Ouvintes da Rádio Benguela, o nosso muito boa tarde. Marcamos a nossa presença há 7 dias passados desde que estivemos cá pela última vez. Voltamos hoje, 30 de junho, são agora 18 horas e 2 minutos. O nosso compromisso é de utilidade pública, ficarmos aqui até às 20 horas, mantendo esta roda de amigos, esta nossa mesa redonda, naquele espírito informal e coloquial. Hoje, como já deram conta, não podemos contar com a moderação do nosso anfitrião, o Cristiano Fernandes. Está adoentado, está com dodói. Daqui vai já um abraço grande de rápidas melhoras. Não podemos também contar com a presença de Carlos Pacatolo, que por deveres de ofício não se encontra na província de Benguela. Vamos já saudar os nossos convidados, a começar pelo Hernani Domingos, a quem cabe hoje o papel de fazer as honras da casa para as nossas duas novidades. Hernani, boa tarde. Boa tarde, Gociante. Boa tarde lá em casa. 7 dias passaram e aqui estamos de novo para a nossa conversa. E a pedido aqui do nosso novo anfitrião, queria apresentar hoje os nossos amigos Gibson e o nosso amigo Bangula, que hoje se juntam à nossa conversa. Muito boa tarde para vocês. Gibson Kawanda, boa noite, né? Eu aqui com boa tarde, se calhar é vontade de voltar a almoçar. Seja bem-vindo ao programa. Ok, obrigado, Gociante Patrícia, obrigado, Hernani Domingos. E já também estendo o meu muito obrigado ao nosso companheiro de painel, o Angola Katuma. Obrigado, ouvintes da Rádio Benguela. Em primeiro lugar, cabe-me agradecer à Rádio Benguela por essa reformulação da nova grelha de programação e, sobretudo, por preencher essa vaga no espaço das 18 às 20 horas com esse programa de grande entretenimento. Bangula Katuma, o meu miúdo que tem que me pagar multa porque é doutor, né? É meu miúdo que é doutor. Tem que me pagar, né? Mas é miúdo. Boa tarde, bem-vindo a Benguela aí, à sua casa. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Hernani, Gibson, pela vossa companhia. De facto, sinto-me em casa, mas sinto-me, sobretudo, duplamente agraciado, né? Agraciado pelo convite de estar aqui, mas sobretudo por rever o Hernando. Eu já não vejo o camarada há um tempo, de facto, e nós temos muitas memórias. Exato. Muitas histórias. Cambas mesmo, não é? Sim, acho que esse programa acaba por ter essa dupla virtualidade, né? Aproximar pessoas e também fazer com que elas revivam momentos. Exato. Bom, para quem só agora nos sintoniza, saber que está em companhia do Espaço Roda de Cambas, vamos pedir ao nosso operador em serviço, o Bernardo Silva. Hoje estou com deve ser de emoção, né? Nunca mais vos vi. Bernardo Silva, precisamos da nossa saudação musical e já voltamos para anunciar o nosso prato quente da tarde. Até já. Feita a nossa saudação musical, voltamos para a conversa aqui com o nosso painel de convidados. Já anunciamos e não nos cansamos também de dizer que este espaço é bastante informal e coloquial. Procuramos fazer dele realmente uma roda de cambas. Dos convidados residentes temos o Hernani Domingos, a quem cabe fazer as honras da casa. Temos também a presença inaugural de Gibson Kawanda, nas mesmas circunstâncias de Bangula Katuma. Há bocado acompanhávamos Masterpiece, a música de Jessie J, uma cantora inglesa que nasceu a 27 de março de 1988. E a história da música é um bocado uma mistura de humildade com sonho, né? Diz que eu estou ainda a lapidar a minha peça para me tornar como é que se diz, obra-prima. Às vezes bato com a cara no chão, às vezes pinto fora das linhas, mas estamos a fazer uma transcrição direta da música. Diz que você ainda não viu o melhor de mim, ainda sou incompleta, sou uma obra-prima em construção. Bom, vamos então daqui a pouco já passar a palavra aos nossos convidados para aquilo que é o mais importante. Mas estive a pensar,
É quase impossível falar do trânsito em Benguela sem tocar na figura dialética do Cupapata, ou mototaxistas. Estão presentes em todos os momentos, na alegria, na aflição, na emergência. Algumas vezes até quase que usurpam o papel da ambulância. É só passar pelos hospitais para confirmar a sua prontidão. E fiquei a pensar, e no transporte escolar? Até já se falam em situações de famílias que mandam o Cupapata representar os pais na reunião de pais encarregados de educação. Bom, é um quadro de si já caricato e não deixa de ser, enfim, assustador, tendo em conta que o Cupapata está exposto ao perigo iminente de acidente, né, face às suas ultrapassagens pela direita e, acima de tudo, o que demonstra, às vezes, um generalizado desconhecimento do Código de Estrada. Mas, antes de entrarmos para o tema, vamos fazer um pouco de história, né? Cupapata vem do verbo umbundo ou cupapata, apalpar. Segundo relatos, ao longo da corrida, os mototaxistas apalpavam os bolsos dos clientes, né, no intuito de furtar alguma massa ou qualquer outro bem de valor. Eu lembro-me que a primeira vez que apareceu o Cupapata estampado num órgão de comunicação social foi por volta de 1986, aí até 90, no jornal Quilamba, que era feito na Bela Vista do Lubito. Cupapata era um personagem aventureiro de uma banda desenhada policial. Penso que era da autoria de Pio Mariano, o mais velho Nascimento Bandeira do bairro de Santa Cruz. Se estivesse cá, podia, na verdade, dar mais alguns aportes, porque sabemos que ele colaborou neste jornal. Bom, Hernani. Para dizer que a figura de Cupapata é mesmo de Benguela, não é? Bom, pelo menos olhando para a denominação, a raiz da palavra Cupapata, se não for de Benguela, terá que ser necessariamente da região centro e sul. Região que falhou um bom. Pois, bom, independente de vocês terem vossos carros pessoais ou não, enfim, imagino que em algum momento das vossas vidas vocês usaram dos préstimos do Cupapata. Vamos contar aqui histórias caricatas da nossa relação com o Cupapata. Alguma queda, alguma burla? Alguém se lembra de alguma coisa assim, fora do comum? Mas antes, Gociante, eu gostaria de dizer, eu acho que os Cupapata não surgem propriamente na cidade ou na província de Benguela. Não é? Eu acho que os Cupapatas surgem na província do Ambo em décadas de 86, 80, até 89, ou então na década de 89 para a década de 90 é que eles são trazidos para Benguela. Benguela. Ok. É para interessante ângulo, não sabia. Não, eu acho que existem muitas histórias. Esta, por exemplo, do apalpar. Sim. Também ouvi uma que, na verdade, era porque as estradas eram muito esburacadas. Ok. E as pessoas riam-se de ver pessoas com alguma insegurança a serem transportadas pelos Cupapatas. Então andavam como se fossem agarrados, assim mesmo bem agarrados ao condutor, não é? Faz sentido. E ficavam a rir, portanto, ao Cupapata. Exatamente. Portanto, a palpar na mesma. O verbo, na verdade, é o mesmo. E, de facto, Gibson, eu acho que eles são mesmo de Benguela. Eu acho que eles são mesmo de Benguela. Pelo menos a história diz isso. Vamos lá ver então se alguém consegue nos contrariar. Bangula está a sorrir. Bangula, já temos de reclamar as coisas para nós, não é? E eu acho, não é, segundo aquilo que sempre ouvimos, por exemplo, em Luanda fala-se de Cupapata, mas todo mundo em Luanda liga a figura de Cupapata a Benguela. Vamos falar todos, por favor. Isso aqui é uma roda de cambas, não esperem para já. Eu, por acaso, me mantive calado até agora, exatamente pelo facto de não poder, sobre essa questão das origens, exatamente, ter uma ideia formada. Não que desconsidere, que ache menos importante saber qual é a origem dos Cupapatas, mas porque sempre me preocupei mais em perceber as representações, as funções, ou seja, o que é que os Cupapatas nos dizem hoje. Portanto, dizem-nos tudo e dizem. Mas já andou do Cupapata ao Bangula? Muitas vezes, e ainda ando, mesmo depois desses tempos que eu comprei moto, depois comprei carro, etc., ainda alternadamente, quando o carro está indisponível, ando de Cupapata. Foram sempre e andei bem durante comportados muito contigo. tempo do Cupapata, e durante o tempo que eu tinha a minha primeira Delope, do tempo que tive a minha primeira Delope, eu era... Já foste confundido? Não, era confundido e de alguma forma fazia sentido tal confusão, porque eu era em part-time também Cupapata, volta e meia. Não, imagina, eu ia, lembra-me agora, ia ao Gigabyte, da Massangrala ao Gigabyte. Você está envolvido com a informática há muito tempo? Sim, também. E ia passar as pessoas...
levantava a mão. Às vezes que eu estava atrasado não levava ninguém. Mas outras vezes, pá, não seja por isso, contribua para o combustível. Portanto, fazia umas puxadas. Portanto, o Cupa-Pata não só faz parte desse nosso imaginário de construção como pessoa, como diz muito sobre a nossa resiliência, a nossa capacidade enquanto povo de se reconstruir e de se cozer com as linhas que tem. Porque é no fundo isso mesmo. Nós não temos um serviço de transporte público estruturado e funcional, mas nem por isso deixamos de cuidar da nossa vida. Portanto, nos cozemos com as linhas que temos. Exatamente. Com os nossos irmãos, nossos pais, amigos e voluntários que pegaram nas suas motos, alguns com licença, outros sem, mas fizeram a vida acontecer. Portanto, penso que essa tem sido a minha inclinação. Mais do que olhar nas origens, costumo olhar naquilo que dizem, e acho que dizem muito sobre o povo que somos. Funcionalista nesse aspecto. É, um funcionalista do Caniano, sim, sou. Pois, bom, em termos de história, enquanto ainda estamos nessa fase do aquecimento, eu lembro-me da outra vez, eu já não me lembro se vinha do Puniv, por aí 2003, ou se vinha do centro, do curso de médio de inglês. Só sei que era na Caponte, não vou falar supermercado, vou falar apenas mais ou menos da zona do 10º para a operativa. Eu estava eu caminhava pela calçada, né? A calçada é o sítio onde você deve sentir-se mais seguro possível, sobretudo nós somos sonhadores, estamos em 2018, vamos a caminhar a viver 2025, né? Sempre com a mente distante. De repente, sinto o impacto, estou no chão. Epa. Fui atropelado por um Cupa-Pata. Ele não passava no asfalto, não, me atropelou mesmo na calçada. Aquilo é instintivo, tu levantas do chão com raiva. Exato. Olho para ele diz assim, meu irmão, assim ainda tens que ver muito. Quer pensar, como é que seria se não me esquivasse? Mas porque a estrada estava tinha chovido, algumas poças d'água. Okay. Não, os Cupa-Patas têm essa particularidade, eles usam todos os meios, estão na estrada, estão no passeio. É uma coisa só deles mesmo. Bom, Bangula introduz aqui na nossa conversa um aspecto interessante. Fala, portanto, teve sempre essa cara de estudante, sendo utente de uma motorizada, quando a circunstância assim permitisse, fazia Cupa-Pata. As pessoas te reconheciam como Cupa-Pata? Imagino que não. Se podemos traçar um perfil do Cupa-Pata em Benguela? Eu não me arriscava tanto, mas estou lembrado, não fazia com regularidade, como disse, era um part-time que na verdade era ocasionalmente, porque depois fartava, né? Fama sem proveito, então, porque as pessoas chamam. No tempo, os que tinham fada, lambreta, gizmo, etc., DTs, não eram confundidos, eram porque era uma moto. Estes não eram, porque essa era moto, era transporte próprio. Eu andava com Delop, portanto a Delop era tipicamente... Faz parte do perfil. A Delop era caracterizado todo indivíduo que anda com uma Delop naquela altura era um Cupa-Pata. Já no Ambo já no Ambo é Crux, parece. Não, já no Ambo é Bajaj. Bajaj, aquelas motos grandes, que eles até, por exemplo, denominaram por Gorila. Gorila, uma moto, é 125 aquela. Não conheço essas barras. É Bajaj. Eu quero introduzir aqui uma provocação mais ou menos literária. Como é que reagiria uma família que tenha uma filha médica e que a nível afetivo está a ser pretendida por um Cupa-Pata? Imagina, uma família formou a filha, é médica, trabalha, é doutora, né? Temos essa questão dos títulos, e o pretendente é Cupa-Pata. Como é que vocês acham que reagiria uma família da classe média nessa circunstância? Normalmente acho que reagiria mal, que é errado, não é? Porque nós, imagina uma família que lutou, esforçou-se em ter uma filha formada, e que tipo de formação? Médica, né? Com todo o respeito por todas as outras áreas. E de repente apresenta como o pretendente, o namorado, o homem do futuro, um Cupa-Pata. Portanto, a ideia que nós temos do Cupa-Pata claramente reagiria mal. Por quê? Vamos falar, apresenta o Cupa-Pata como uma pessoa de estado social muito baixo, mas muito baixo mesmo, que vive de uma renda que certamente não ia ajudar naquilo que são os sonhos que tem para a filha. Aí já olhado para o lado financeiro. Eu penso que mais uma vez, eu com os meus problemas das representações, que as imagens, que o simbolismo associado ao Cupa-Pata são muito diversos. Se há alguns anos, algumas décadas, vamos lá pensar, 90, por exemplo, não se deu bem aqui, não se deu bem ali, fica professor. Hoje,
quando o indivíduo não se dá bem aqui, não se dá bem ali, ele procura uma carta de condução ou começa por procurar uma licença de condução, uma moto para fazer cupapata. Portanto, o cupapata representa, de certa forma, não necessariamente alguém que tenha fracassado na sua construção profissional como sujeito, mas também alguém que está à procura de uma oportunidade. Dependendo da família, se for uma família visionária, há de ver alguém que está à procura de uma oportunidade, alguém que está a se redescobrir, porque se nós hoje formos, vamos encontrar camionistas que vão dizer: eu era cupapata, trabalhei até conseguir o meu primeiro IASSE, ou trabalhei até conseguir a minha carta, com a carta trabalhei para alguém que depois fiquei com o IASSE, e o IASSE comprei o caminhão. Portanto, há pessoas que se fizeram pelo cupapatismo. Portanto, uma família mais visionária, mais descomplexada, mas é verdade, o Hernani deve ter mais razão que eu nesse assunto, porque é mais fácil encontrar. O preconceito é mais fácil, né? Pensar, analisar, custa muito. É mais fácil rotular, loser. É maior o preconceito. É maior, exatamente. O papá é um fracassado. Eu não fiquei a investir anos e anos de propina para depois ver a minha filha casar com um indivíduo que nem sequer vai conseguir comprar o fato do alambamento. Portanto, preconceito mau, mas real, existente. Contudo, a outra família poderá haver oportunidade. Olha, está aqui um jovem batalhador que não foi roubar, pôs-se a trabalhar. Portanto, isso é tudo muito diverso. E é muito relativo isso. Independentemente de cada família, e depois nós estamos numa sociedade que tudo por nada coloca um rótulo. Imaginemos, tu então tens a tua irmã, que teus pais deram o máximo para ela formar-se e é médica. É médica até então. Então, fruto daquilo que é o entendimento dela com a vida, esse cara de certo dissabor, ela entende apresentar à família o seu noivo, o seu marido. E, surpreendentemente para o espanto da família, é um cupapata. Numa primeira... Às vezes com uma Delope emprestada. Não! Porque nós sabemos que muitos dos cupapatas, as motorizadas não são deles. Como eu e o programa, é uma falida, o programa é do Cristiano. Muitos dos cupapatas, as motorizadas não são deles. Por exemplo, é do Hernani. O Hernani está fazendo um pequeno negócio como empreendedor e tem 4 ou 5 motas na via. Então, dá uma ao negociante, dá uma ao Martinho, uma oportunidade de emprego e dá uma a mim. Então, naquela de dar boleia médica, então vamos criar afinidade, vamos criar simpatia. E aí as coisas vão acontecer. E a médica vai apresentar o cupapata como seu noivo. Em primeira mão cai mal. Sim, mas isto também diz não só muito sobre o que é o cupapata ou sobre o que nós pensamos sobre os cupapatas, mas sobretudo o que nós pensamos sobre o amor, sobre as relações. As relações, porque certo. É exatamente ali quando as famílias ou os familiares da moça médica irão questionar a possibilidade de provimento de tal relação baseado unicamente na ocupação presente daquele indivíduo, porque ser cupapata pode ser transitório. Exato. Portanto, você condicionar uma relação que poderá ser para toda a vida, o amor, que é algo completamente misterioso, baseando-se na ocupação presente daquela pessoa. Diga-se aqui que ser cupapata não é cupapata uma vez, cupapata para sempre. Portanto, é muito perigoso. Há possibilidade de haver uma mobilidade social, havendo força de vontade de todos. Mas eu acho que nós devemos aqui refletir. O cupapata, mais do que importante no seu papel social, devemos refletir o que eles nos traduzem com isso. Porque é uma profissão que eles apareceram na sociedade sem um aval do governo, sem um aval do Estado. Do ponto de vista legal, a profissão ainda é ilegal, é marginal. Sim, porque eles apareceram, mas nós devemos reparar o que eles nos traduzem. Porque é no hospital, o cupapata está lá. É ambulância. É na escola, o cupapata está lá. Inclusive, há certos pais que fazem contrato com os cupapata para irem buscar os filhos em casa, colocá-los na escola e depois, na hora de saída, vão buscar novamente na escola e colocar em casa. O cupapata, por exemplo, há indisponibilidade de pessoas para ir à praça. Em todas as zonas ou debaixo dos prédios, tem parada de cupapata. Mas no preto é uma parada de Santa Cruz, eu tenho uma irmã por afinidade chamada Teresa. Ela vende negócio, Teresa na Pata, aí do sítio onde eu cresci. Ela tem aquele negócio de casa. Ela não vai ao armazém. Liga para o cupapata, dá-lhe dinheiro, ele vai à cidade e traz. Quer dizer, é uma relação de confiança. Mas também já há casos de pessoas que deram dinheiro ao cupapata para ir comprar gás e perderam o dinheiro e a botija.
Portanto, há bons e maus, né? O caráter não depende da profissão. Bom, eu queria pegar aqui a deixada pelo Gibson. De facto, foi muito importante esta. Eles aparecem basicamente para suprir falta de serviços, não é? Porque se nós tivéssemos serviços funcionais, eu estou a falar aqui... Os transportes públicos. Transportes públicos, não é? Porque nós não temos em Angola transportes públicos. Quando falamos de transportes públicos funcionais, você vai dizer as vias de acesso. Exatamente. Por exemplo, há empresas de táxi que ele não vai pôr, por exemplo, o táxi lá no 4, onde não tem asfalto. Exato. Porque vai danificar a viatura. Exatamente. Mas o Cupapata lá chega. E o Cupapata lá chega. É o caso que deste exemplo, Patissa. O Cupapata quis levar o seu cliente ao destino, como a estrada estava lamacenta, ele deu uma mbaia no passeio. E foi apanhar o Ainda diz que você foi ser atropelado no passeio. Não, ele como se estivesse no lugar certo. Bom, permita-me duas perguntas em uma, né? Como se explica que os mototaxistas, que os motos falam tão rápido que às vezes não é tropeço em mim. Bom, como se explica que os mototaxistas tenham documento formal que reza estarem habilitados para fazerem uso da rodovia, mas na prática o que nós vemos é que não é verdade. Nós somos automobilistas e já alguém dizia que em Benguela, daqui a uns 15 anos, todo mundo vai padecer de estrabismo. Porque ultrapassagem em qualquer lado, não é? Estás a conduzir, de repente passa à direita, passa à esquerda. Então, pronto, sabe-se que são as administrações que fazem, digamos que autorizam a licença exatamente dos velocípedes. Pois, olhando para o grande quadro de sinistralidade rodoviária, não seria já tempo de repensar os critérios de atribuição da licença? Porque às vezes fica-se com a impressão que a única coisa que o Papata sabe é que a estrada é preta, a polícia é azul. Não sabe mais nada, quer dizer... Até que ponto as administrações não estão a ser cúmplices da sinistralidade rodoviária ao emitirem um documento a dizer que alguém está em condições quando sabemos que não está em condições? E isso aqui é uma questão pertinente. O próprio tema em si já é pertinente em função do contexto, mas essa questão é muito mais profunda. Por quê? Porque nós olhamos pelo Cupapata, que é uma atividade atentadora à integridade física da pessoa humana, porque a maioria, nós entendemos, a maioria das pessoas que andam com estes velocípedes com motor, que são os Cupapatas, muitos não têm até licença autorizada pela administração, mediante um exame, ou uma vistoria, não exame nenhum. Ou então, dizemos que os Cupapatas estão sempre a andar bêbados. Estamos a rotular, não estamos a ser honestos com eles. Há os maus também. Há os maus também. Até porque há quem diz, depois já na gíria, assim, para brincar, diz assim, a maioria dos Cupapata vem do interior, você diz assim, pega a moto, tudo que é reta acelera só, não respeita os sinais de trânsito. Exato. Mas os Cupapatas é uma atividade muito fundamental nos dias de hoje na nossa cidade. E é possível, havendo força de vontade, é possível nós organizarmos a atividade dos Cupapatas. Por quê? É possível? É possível. Como? É possível. Parece que a Motrangue não está a conseguir dar conta do recado. Não pela Motrangue. É possível organizar. Por exemplo, em cada zona da cidade de Benguela tem vários centros ou várias concentrações de Cupapatas. Sim. É possível em cada zona criar núcleo dos Cupapatas. Até porque se você organizar os Cupapatas, tu podes criar um sítio mais ou menos parece o que se faz com as cooperativas. Tu pegas um centro, faz um núcleo dos Cupapatas, por exemplo, na zona B. Tu tens ali um centro de treinamento. Já que a administração, muitas das vezes, não faz esse papel, tu tens a nível da zona B, por exemplo, um centro de treinamento. Tem ali pessoas que vão dar formação sobre regras de trânsito, como conduzir, e tem muito mais. Tu podes organizar aquelas peças que eles às vezes não encontram. Se tu organizar devidamente, eles têm assistência, tem as motas controladas, tem os indivíduos que circulam naquela zona controlada, e até mais, porque ali tu estás a organizar a atividade dele. Agora, é triste, a quando de algumas situações você aproveita a atividade dos Cupapata, por exemplo, os partidos políticos, para fazer campanha, e depois de terminar a campanha... Mas são pagos, não são? Tá bem. É uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço. O que é negativo nisso? Se você, de um lado, depois vem a polícia, atrás do Cupapata, a retirar nos seus postos, mas quando da campanha, eles são escoltados e são comandados pelos polícias. Parece contrassenso, né? Sim! Parece contrassenso. Vamos falar todos, por favor. Não, isso é uma roda de cambas. Sim, Gibson. Eu acho que é um contrassenso. Então, eles são fundamentais. E nós podemos aproveitar bem essa atividade deles, organizar.
Será que eles estariam interessados, são favoráveis, digamos, colaboram nessas iniciativas de organização? Eles devem colaborar porque é preciso, nós primeiros tentamos, o difícil é começar. Então, quando tu vais com uma campanha, sensibilizar eles, por exemplo, instruir, há muitos deles não têm documentos. Primeiro, a legalização deles próprios e das suas motorizadas. E depois passar o conceito básico de regra de trânsito. E até com isso, vamos diminuir de que maneira o índice de necessidade rodoviária. Os culpapatas são muitos hoje e andam por todas as partes das nossas cidades e até lá no interior, lá na comuna, também já temos culpapatas. E da ideia de que por serem muitos, parece que eles não são organizados. Os culpapatas, eles têm alguma organização. Sim. Eu só não sei, não consigo falar com certeza se existe alguma associação. Existe uma. A Motrangue. Exatamente. Mas eles era o candeeiro, né? Funciona? Eu tenho visto um edifício na Bahia farta, não tenho visto com a porta aberta, mas pelo menos o letreiro está lá. Toda vez que eles se veem alvo dessas decisões arbitrárias das pessoas que mandam, é assim que falam aqui, né? Sim. Das pessoas que mandam, eles se organizam, e tal como fazem os taxistas, também os culpapatas se organizam e eles têm consciência que entre eles há muitos que, por causa da prática, do tipo de condução que fazem, completamente sem segurança, e têm aparecido como os culpados das medidas que têm sido tomadas contra eles. Mas eu tenho visto, pelo menos, eles se organizam e procuram tomar decisões importantes que têm a ver com eles, para salvar o grupo que eles formam. Quando há conflitos, nota-se às vezes com as autoridades, vê-se mais ou menos como é que eles são reativos, né? Exatamente. Nesse aspecto. Porque é preciso percebermos uma coisa, nós hoje podemos lutar contra os culpapatas, é muito por causa da insegurança que eles passam para o trânsito. Pois. Nós já temos cidades altamente organizadas em termos de trânsito. Então, quando temos esses culpapatas, como dizes, curvam à direita e à esquerda, sim, daqui a pouco tu tens de estar assim a olhar para os dois lados ao mesmo tempo. Então obriga de facto as autoridades a tomar essas decisões contra eles. Mas eu não sei se nós estamos em condições de viver sem os culpapatas. Essa é a grande questão. Mas nós só falamos aqui os culpapatas porque às vezes nós olhamos com uma franja mais baixa. Se nós vamos falar que o culpapata entre a direita, entre a esquerda, o taxista do azul e branco não está isento disso. Até o semáforo não se respeita. O semáforo não respeita. O taxista azul e branco não respeita isso, não está isento disso. Por ser o culpapata, então tudo é por cima do culpapata. É o mais fraco, né? É o mais fraco. Mas não podia ser visto nesse prisma. Mas eu respeito muito o trabalho dos culpapatas. Fizeste uma pergunta lá no começo que eu fiquei sem responder. Eu já usei muito o culpapata. Tem debaixo do prédio uma... É base ou é posição dos culpapatas? É assim que se fala. Parada, desculpa, parada. E mesmo com o carro ali parado, muitas vezes eu prefiro usar os mais serviços. Prático. Sim, depende da coisa do que me faz sair de casa. Então, eu queria ir a Flamingo tomar um café sábado às 9 horas. Com preguiça de conduzir, então nós já conduzimos de segunda a sexta, né, para o trabalho. Então está aí o culpapata, ele também já vê, cota, hoje é comigo. Então eu subo mesmo no culpapata e vamos lá até a base. Depois está outra coisa, vamos lá nos lembrar dos tempos chuvosos, né? Vamos lá nos lembrar dos tempos em que as nossas estradas já esburacadas apresentam-se completamente lamacentas. É claro que naquela fase é mais rentável para aquelas pessoas que gostam de poupar os carros. Temos carros muito baixos que infelizmente não conseguem passar, se desfazer de alguns buracos que aparecem naquela fase do ano. São os culpapatas que nós usamos normalmente. É só pedir, mano, anda bem, porque não posso cair aqui na cidade. Então nós usamos todos os culpapatas e não tem como dizer que não. Há uma, Bangula, corrija-me se estiver errado, há um nexo de causalidade que o nosso povo faz, uma relação, estou aqui com os termos pesados, né? Há uma relação de associação que o povo faz entre a crescente, digamos, escala de desemprego e a criminalidade, tendo no centro o culpapata. No seguinte, já muita gente acredita que hoje a preocupação dos marginais não é tanto assaltar para roubar telefones, mas para roubar motorizadas, que é para depois, na verdade, entrar-se na via como culpapatas. Ou seja, acaba por ser, sobretudo para a juventude, o autoemprego mais imediato. Até que ponto isso faz ou não sentido? Vocês acham que isso pode fazer sentido? Realmente as motas
pronto, o povo acredita, né? Nós andamos nas comunidades, vamos ouvindo as vozes do povo e é uma percepção de que hoje em dia aumentou. Eu não tenho cifras, portanto, para nos basearmos, mas pronto, a nível de senso comum há esta percepção de que hoje em dia há uma tendência de assaltos para roubar motorizadas, porque o fim último é o autoemprego por via dessa atividade do Cupapata. Faz sentido esse tipo de leitura? A nível de sociologia urbana. Temos aqui o Dr. Bangura. Não, mas não, sem qualquer... sem fortes associações não podemos fazê-las, né, nessa Exatamente. altura, mas podemos dizer que de facto uma motorizada hoje representa assim imediatamente para alguém que tem vitalidade, tem força física como os jovens, representa uma fonte de receita direta, portanto é apetecível, é compreensível que aquela pessoa que esteja desempregada e que tenha alguma tendência para comportamentos desviantes, para a prática de crime, decida-se por roubar uma motorizada. Não é por acaso que a própria polícia deve ter com certeza cifras, essas que não temos, sobre o aumento das motas. As motas, as fadas, houve um tempo que aquilo era 5 por dia, 10 por dia, roubavam motas em tudo quanto é lugar, as fadas, as delotes, as Nafang, porque elas representam exatamente isso, uma possibilidade de geração de receita. Quando não há no sistema formal respostas para uma série de situações, como vimos aqui o caso do transporte público, surge efetivamente a alternativa no sistema informal. Os cupapatas não são, ao contrário do que às vezes se diz, não são ilegais. A atividade de transporte de passageiro em velocípedes motorizados não está irregulada, mas não é ilegal, porque não há no nosso ordenamento jurídico uma lei que diz que todo aquele que transportar numa motorizada uma pessoa e cobrar por isso, não é. Eu posso te levar, só que a atividade em si não está regulada. E isso já devia ter sido feito, portanto, já andamos atrasados nisso. Não se fez eventualmente por falta de recursos, né? Porque os cupapatas são muitos, é uma logística atrás disso tudo enorme. Mas é só regular que os cupapatas penso que serão tão úteis, tão problemáticos ou menos problemáticos como são as outras formas de transporte. Só por não estarem reguladas há menos controle, há menos multa, há menos penalizações, logo há menos responsabilização de quem o faz. Combater os cupapatas é a mesma conversa, como combater as zungueiras. Portanto, são os tais chamados males necessários, ou seja, até que encontremos uma solução melhor, aceitamos esse quadro e penso que gradualmente vamos regular a atividade da venda ambulante, regular a atividade do transporte de passageiros em velocípedes motorizados, ou mesmo em motorizadas, que algumas são mesmo motorizadas, dada a cilindrada. Eu vou concordar com o Bangula. A atividade de cupapata é uma atividade necessária, mas que encontrou oportunidade. Sim, senão teriam extinguido desde 90. É uma atividade necessária que encontrou oportunidade. Por quê? Por causa das insuficiências que o Fernando estava a dizer. A falta de transporte público, a falta das vias de comunicação. Exatamente. Então o cupapata encontrou oportunidade e se instalou. Mas hoje podemos dizer que a maior parte das mulheres e que dão sustento em casa fazem-se acompanhar ou fazem-se levar dos cupapatas. É só fazermos um reparo. Se nós formos ao mercado das frutas, na sua maioria são senhoras que estão ali a vender. Elas, quando chegam à paragem e quando chegam até ao mercado da fruta, vêm com os cupapatas. Se formos ao mercado do 4, se formos ao mercado da pecuária, a maioria das senhoras, a maioria das pessoas que estão a vender são as senhoras. E elas fazem papata, porque o homem não trabalha, o homem fica em casa, lá no escopo, conversa com cama, e ainda depois, quando a mulher chega ele bêbado, quer comida, a mulher foi trabalhar e quer carinho. Se for contrariado, entra em práticas de boxe. Pois é. Eu estava a dizer que é oportunidade porque é como alguém um dia, o ministro pediu-lhe para ir a um outro país, fazer levantamento para vender, para saber quantas pessoas usam sapato e quanto é que calçam. Ele chegou, o ministro disse, não adianta nós fazermos um negócio lá, porque lá todo mundo anda descalço. O ministro disse, não, é boa hora, o momento bom para fazer negócio é esse, porque eles andam descalços, então vamos implementar lá os sapatos. É justamente tipo os cupapatas, é oportuno.
Estamos a levar até si o espaço Roda de Cambas, um programa semanal que vai ao ar aos sábados das 18 às 20 horas. Hoje, como já anunciamos, não podemos contar com a presença do nosso moderador, o Cristiano Fernandes, que está adoentado, está com o Dodói. Aqui a equipa manda, como dizem os outros, é uníssono, né? Votos de rápidas melhoras. Não temos também o Carlos Pacatolo, outro convidado residente, que por deveres de ofício não se encontra na cidade de Benguela. Mas como já temos dito, esta é uma roda dinâmica, sempre que a circunstância ditar, vão saindo uns, vão entrando outros. Assim é que felizmente temos as presenças inaugurais de Bangula Katuma, um filho de Benguela que está de volta, por muito pouco tempo que seja. Temos também Gibson Kawanda e temos o inevitável Hernani Domingos, que é o nosso convidado residente. Eu sou o Gociante Patissa, 18 horas e 41 minutos. Roda do Cambas. A cada dia, tem mais gente a ouvir. 92.9 Rádio Bengala. Rádio Bengala. 18 e 46 minutos. Voltamos para já para fechar pelo menos este que é o nosso primeiro tema da noite. Estamos a falar do dia a dia dos cupapatas e o seu papel social. Lembrar que no estúdio estão a formar o painel o Hernani Domingos, o Gibson Kawanda, o Bangula Katuma e eu hoje a moderar o espaço excepcionalmente sou o Gociante Patissa. Estamos a falar dos cupapatas. Eu queria agora levantar uma perspectiva mais ou menos de segurança. Há alguns anos, agora parece que abrandou, havia, pelo menos do ponto de vista mediático, retrato de um diferendo que opunha os cupapatas às autoridades, que às vezes tinha como fim julgamento sumário em causa a resistência no uso do capacete. Para alguns cupapatas é incômodo. Houve já quem dissesse que em caso de acidente o capacete está mais para atrapalhar do que para salvar. Mas depois havia uma outra linha de abordagem, digamos, de discordância, que tinha que ver com o capacete para o cliente, porque assim sendo o mesmo capacete passaria por muitos clientes ao longo do dia. Qual é a vossa apreciação em relação ao uso do capacete e a resistência que ele causa? Eu penso que nós estamos aqui o nosso tema é o cupapata, mas algumas afirmações estamos a fazê-las de forma incisiva sobre os cupapatas, mas numa generalização que não me parece justa. Pois. Quando discutíamos a questão da legalização, não de legalização, obediência ou não às normas, os que não usam capacete não são só os cupapatas. Os condutores em geral de velocípedes fazem uma resistência ao uso do capacete. Correto. Os cupapatas são a maior parte dos que estão a circular com as motos, portanto acabam por ser o rosto disso, mas não são os únicos. E penso que na altura era mesmo o desconhecimento. Primeiro porque eles não passavam na escola, não sabiam que o capacete faz parte, o capacete, a luva, as biqueiras ou as botas, as joelheiras, etc., fazem parte do equipamento de segurança de quem vai numa motorizada, num velocípede motorizado. Portanto, não sabiam disso. Então era preciso fazer uma espécie de pedagogia. Só que a nossa pedagogia, nós temos essa dificuldade cá entre nós, que ou não fazemos nada, ou quando fazemos vamos com tudo, não é? Portanto, pareceu que no princípio houve um discurso mais musculado e houve também desentendimentos, passa aqui a expressão, houve uma espécie de... Os cupapatas não percebiam bem o que as autoridades queriam. E depois houve uma maior percepção e eles começaram a colaborar, mas na medida da fiscalização. Tanto é que, quando freou a fiscalização, também freou a tal vontade de cumprir as normas. Não se registrou uma mudança de mentalidade como tal. Era muito mais... pouco. Mas restou-se, porque aquela atuação, conforme ia dizendo o Bangula, para além da obrigatoriedade do uso de capacete, era também uma fiscalização no sentido de averiguar as licenças de condução. Mas o Bangula discorda? O que eu estou a dizer é o seguinte: a mudança de consciência não se faz de dia para a noite. É um processo. E o que nós começamos a fazer, essa tal mudança de consciência, mas ela foi sendo feita à medida da fiscalização. Ou seja, quando existiam os julgamentos sumários a que o Patissa se referiu há pouco tempo, mais cupapatas saíam com os capacetes, os seus e dos que
transportavam. Para driblar as autoridades. Para driblar, não tanto que ele tivesse consciência da utilidade do capacete, mas era mais consciência do dever e do evitar a multa, etc. Portanto, baixou a fiscalização, baixaram os julgamentos sumários, as apreensões, baixou a disponibilidade de usar o capacete. Se amanhã a polícia voltar às ruas em massa, em força, os capacetes voltarão às ruas em massa, em força, revelando, obviamente, o que estamos aqui a tentar defender, que é a consciência não mudou, a consciência do dever em si não mudou. O que mudou, o que passou a existir é a consciência do risco da multa. O polícia não está na rua, não precisa levar o capacete. Agora, aquela questão do capacete passar em muitas cabeças, vou tetinha, piolhos, caspas dos outros, e agora os tetos falsos, que nunca saem mais da cabeça. Já com direito a piolhos. Pois, então, por isso que isso também é uma falsa questão, porque senão se colocaria o mesmo em relação aos assentos dos táxis, não é? Nós vamos sentarmos num táxi, seja aquele privado ou outro coletivo, ninguém pergunta quantas pessoas, entre aspas, sentaram lá. Quentinho, aquilo. Mas eu creio naquela altura a intensa campanha de julgamentos sumários face aos processos da Polícia de Aviação e Trânsito não era tanto pelo uso de capacete, mas sim pela falta de documentação. As licenças de condução dos velocípedes com motores era mais nesse sentido. E também que eles passavam a mensagem à Polícia de Aviação e Trânsito na obrigatoriedade do uso de capacete. E em conversa até com certos papados de certas paradas, eles diziam era questão de hábito. Porque primeiro uns compravam capacete maior que a cabeça. Pois, é outro problema. É outro problema. E há uns que compravam capacete para o farol. Porque compravam. Mas o Luciante, eu penso que ainda assim nós temos que ter um discurso mesmo que incentiva o uso do capacete. Segurança em primeiro lugar, não é? Acredito que nesse momento muitos copapatas estão a nos ouvir, a quem manda boa noite. Estávamos aqui com boa tarde, boa noite. Pois, até porque querendo ou não, cada um de nós tem um cupapata na família, né? Exatamente. Sim. Eu saúdo aqueles cupapatas que levam consigo 2 capacetes. Um para ele próprio e o outro capacete para o cliente, para o passageiro. Saúdo também aqueles que frequentemente usam o serviço de mototáxi. Por causa dessa frequência, ele próprio já tem um capacete dele. Exatamente. Ele não é cupapata, ele é usuário dos serviços do cupapata. E por causa desta conversa aí dos piolhos... Sim, ele tem o seu próprio capacete. Ele tem o seu próprio capacete. Porque eu respeito o pensamento de quem não gosta de se misturar e se sente um bocadinho incomodado com esta coisa de eu ter que usar o capacete que o fulano usou, que o ciclano usou. Portanto, eu tenho mesmo que respeitar porque não se pode brincar com a higiene. Exatamente. Agora aqui, resumindo, eu incentivo de facto o uso do capacete. Temos que usar. Porque isso não é uma coisa nossa de Benguela, não é uma coisa nossa de Angola. O capacete garante mesmo segurança em casos de eventual acidente. Não, porque dizem que quem andar com a moto é o para-choque. Exatamente. Deve ser usado mesmo. Nós não podemos fazer resistência. E protege muita coisa. Só uma parte. Vamos conversar até às 19 horas, a altura em que entra o nosso bloco de publicidade. Depois disso, vamos mais uma vez partir para uma terceira fatia musical já, né? Tocamos primeiro Jessie J. Depois tocamos Scorpions, Always Somewhere, por alguma distração. Acabamos por não agradecer esse pedaço musical da década de 80, que até hoje ainda continua a alegrar os bons ouvidos. Mas a minha preocupação é a seguinte: há uma obrigatoriedade para o seguro, não é? Para nós que somos automobilistas, quer para aqueles que usam para uso privado, como para os taxistas. Se considerarmos que quem está na estrada está sujeito a acidente, e quem anda de motorizada, o risco de se ferir é maior, até que ponto não seria importante repensar uma possibilidade de obrigar também o seguro para os mototaxistas? Funcionaria isso? Tínhamos que pensar primeiro em regulamentar a atividade do mototaxista. E isto do seguro seria um detalhe depois obrigar dessa regulamentação. Bem pensado. Gibson, tens uma mensagem, queres agradecer? Ao amigo Zumig, ele que perguntava qual é a importância da atividade dos cupapatas em Angola. Acho que aqui já foi rebatido isto tanto pelo Hernani, pelo Gociante, pelo Martinho e por mim mesmo. Eles atualmente representam
um papel preponderante na nossa sociedade em função dos escassos meios que nós temos à nossa disposição, um setor dos transportes com uma certa deficiência e as vias de comunicação também deficitárias. Aí aparece a importância dos cupapatas em Angola. Bangula, numa altura em que o país está em crise e parece que de todo o canto temos expectativa que venham receitas para o orçamento geral do Estado, essa regulamentação da atividade a existir beneficiaria do ponto de vista econômico o país, por via do imposto? Seguramente, e não é também verdade no presente que eles não contribuam já para as nossas contas, porque os cupapatas atuam no nível mais básico da atividade econômica, lá onde realmente se faz chamada economia real, lá onde se faz mesmo dinheiro, que eles levam os trabalhadores. Os cupapatas são seguramente grandes contribuintes deste país. Um fiscalista vai dizer, não, eles não pagam imposto, Gibson, por exemplo, mas não, eles não pagam eles não descontam segurança social, não pagam IRT, sim, não pagam diretamente, mas eles compram combustível, eles fazem a massa monetária circular, eles são consumidores. Portanto, o dinheiro que os cupapatas recebem não fica com eles guardados, não mandam para paraísos fiscais, retoma na economia. Portanto, eles são grandes contribuintes. Ganharemos mais, efetivamente, com a regulamentação dessa atividade. Não, daí também a questão que eu disse no princípio, no sentido de organizar a atividade deles para melhor controlar. É no sentido de você tirar da informalidade e lhe pôr no formal. Sim. Era nessa perspectiva. Porque até para este tipo de atividade não basta que ele esteja legal, mas de que a atividade está consumado, então tem de pagar o tributo. A esse quadro a existir, chegaremos a um patamar em que o cupapata poderá beneficiar de crédito bancário, por exemplo? No futuro, imaginário? Sendo uma atividade regulamentada e bem organizada. Sim, a princípio sim. Até porque ele pode no final do dia ou no dia seguinte da sua atividade fazer o depósito numa dependência bancária e depois junto com o banco informação, acho que o Hernani explica bem isso. Aqui tem especialista para tudo. Tem um fiscalista e tem um bancário. Pronto. Sim. Só eu me recuso, não é minha matéria. Acho que sim. Em relação aos bancos, assim, rapidamente, sim. Os bancos estão para financiar desde que tu apresentas uma garantia. Então, se ele tem uma atividade organizada, né? E tem um movimento considerável. Nós não vamos olhar a figura do cupapata. Neste momento, assim, em termos de projeções, qual seria o capital inicial mínimo para se habilitar a atividade de cupapata? Por exemplo, quanto é que ele precisa para adquirir uma motorizada? Em média, a quanto é que é uma? Temos de ver qual é o tipo de motorizada e quanto é que custa nessa altura a motorizada no mercado. Já falamos que era de Lopes no princípio, o perfil do cupapata de Benguela é de Lopes. Quanto é que estará a custar? A última vez que eu soube do preço estava 125, mas já foi há uns anos. Não é nada barato. Sim, subiu bastante. Sim. Por Estava causa desse 125 fruto mil quase. Importação. Agora deve estar já a 200 e tal, acredito. Pois é. É uma atividade que, como estamos a ver, não pode ser, enfim, inferiorizada, né? Não, de maneira nenhuma. Eu não tinha ideia de preço. Sempre pensei que uma motorizada custasse 50, 60, 70. Não, já não. Então não. Há 4 anos atrás, se calhar 5, que custava 70, 60 uma de Lopo. Hoje já não. Então não é uma ideia, não é uma decisão que se toma do dia para a noite, porque afinal ainda é muito difícil a aquisição da própria. Nós estamos aqui a falar assim, a um tom de gozo, da descontração, mas existem centenas de jovens hoje, neste exato momento, cujo sonho é ter uma Delope para começar com o papel. Estão ainda a pensar na aquisição do meio que lhe permitirá no futuro exercer a profissão. Sim, porque ali é onde aparecia o Motrangue, porque o Motrangue, se conforme o Gostando disse, apenas vi uma instituição na Bahia com o nome, mas está sempre fechado. Se tivesse funcionando na verdade, ele podia, junto de um empresário na loja, tirar a motorizada, dar o Hernani, como vai trabalhando e vai pagando a motorizada. Agora, deveres publicitários, 19 horas pontualmente, vamos a um bloco de publicidade, depois voltamos para o nosso segundo tema desta noite. Publicidade. Roda de Cambas. Agora 19 horas e 5 minutos, há instantes presença musical de Bob Marley no tema Africa Unite, em português Une-te ao África, né? É o apelo à união da África, um apelo que parece que vai levar mil anos a ser implementado, a olhar para os problemas do continente. Bem, de volta ao nosso espaço Roda de Cambas,
Roda de Cambas, que tecnicamente é assistido pelo DJ Celito e também por Alexandre Bernardo. A abertura foi feita por Bernardo Silva. Alguma coisinha hoje com os R's. Acho que terei que ir eventualmente a uma fisioterapia só da língua. Bom, meus amigos, música e cidadania, virtudes e defeitos na considerada música urbana em Angola. Há uma citação curiosa que uma vez li e vou trazer aqui, que diz o seguinte: antigamente, música fazia-se com músicos, poesia, talento e sonho. Agora basta um microfone, né? Agora, tendo um microfone, já se é músico automaticamente. Vamos falar um bocadinho sobre... Bom, antes de entrarmos propriamente para os aspectos cruciais, né, deste segundo tema, que é o da relação entre a música e a cidadania, quero que cada um de vocês levante pelo menos 2 aspectos que considera positivo na designada música urbana em Angola. Estamos a falar do rap, estamos a falar do kuduro, estamos a falar do famoso afro, que dá afro para tudo, né? Afro house, afro e qualquer coisa. Essa música basicamente eletrônica. Quero que cada um de vocês indique 2 aspectos positivos. Bangula, Nani, Gibson, vamos a isso. Estamos aqui, vai tu. Cachimayanga, lembra-te no tempo de futebol? Cachimayanga tira a bola para o ar, o pontapé distante. Pois, eu saí na rifa. Sim. Eu penso que nós temos hoje um quadro de muita informação, muitas possibilidades, porém também de algum relaxamento. Dito de outro modo, podíamos fazer uma música dita urbana, depois vamos discutir de facto o que é música urbana, o que é música popular, e se toda a música popular é necessariamente música urbana. Que no meu entendimento parece que alguma música, por ser popular, acaba por se transformar em música urbana, porque os meios urbanos têm mais instrumentos para difundir a música. Depois vamos falar disso, mas relativamente a esses 2 aspectos que podemos destacar na música, eu começava por fazer essa crítica, que é nomeadamente os artistas hoje têm mais acesso à informação. Estamos ainda só na fase dos aspectos positivos, depois já vamos entrar para aquilo que está mal. Só os aspectos positivos. Pois, 2. O primeiro tem que ver com a fidelidade com que retratam os contextos, né? E não posso, por toda a crítica que costumo fazer à música, este é um fato, um elogio muito, muito sincero. A fidelidade com que retratam o cotidiano, não há nada que lhes escape. Uma outra segunda nota que posso fazer positiva, sou tão crítico à música que fico a pensar muito em coisas ainda positivas. No positivo, depois vamos já entrar para aquilo que não sobre, está tão sobre bem, a nossa música. Penso que em certa medida a sua capacidade de se impor, a sua capacidade de se impor noutros mercados, embora a sua plasticidade e a sua efemeridade acabam depois por jogar contra essa imposição, mas ainda assim penso que é um valor a capacidade da nossa música se impor, se afirmar. Bangula sublinha, portanto, este retrato nu, real, de uma realidade que eles dominam sem romantizar nada, né? E depois a capacidade de se impor e muitos fazem carreira, na verdade, sem ter talento nenhum, mas têm essa capacidade de se impor, usando eventualmente os instrumentos de marketing e de mediatização. Gibson e Hernani, 2 aspectos positivos que vocês, na vossa leitura, né, quando está em causa a considerada música urbana, estamos a falar do rap, do kuduro e do afro, 2 aspectos positivos. Eu começava por salientar o contributo que dão à própria cultura angolana. Porquê? Porque muitas vezes nós vamos ser conhecidos lá fora mesmo por esse tipo de música, não é? O impacto que eles criam em termos de cultura e arte. E também a capacidade que a música tem de tirar essa juventude da criminalidade. Eu acho que muitas das pessoas, quando enredam por
pela via da música, né? Todos hoje querem ser cantores, de certa forma afastam-se de mais práticas. E se me permites uma terceira... Pode. Depois me corrompe só lá fora. O angolano gosta de dançar, gosta de ritmo, e então eu acho que é também uma mais-valia. Por exemplo, apresentava esta, né? A rítmica, o que eles oferecem para os bons amantes da dança. Os 2,5 aspectos do Hernani são o contributo à cultura, que nos permite, por vezes, a internacionalização, né, da nossa... Que é por ali, por esta via que muitas vezes nós somos conhecidos. A possibilidade de também ser um meio de ocupar a juventude e por aí livrar-se de vícios, né? Depois o último é coincidir o ritmo com a nossa forma de ser africano. Esse é o 0,5. É meio buraco. Gibson, os teus 2 aspectos. Gostante, os meus 2 aspectos no que concerne a música urbana é o kuduro, afro house, afrobeat e... Sim, o afro dá para tudo. Afro arrastar sapato também é estilo da música. Afro bater e na o mesa. rap. A nota positiva é no sentido de nós vemos que a maioria parte das pessoas que engendram para essas leads é a juventude. Sim. Então, é positivo no sentido em que vai buscar a juventude do anonimato e traz para o plano social. Esse é um aspecto positivo. Ok. E outro aspecto positivo é no sentido de ocupar mesmo aquela juventude que está lá, por exemplo, no Xongorô e no Cubal, sem fazer nada, e que receamos que venha a perder o seu talento e colocar em evidência nesse mundo artístico. No fundo, a segunda tem relação com a primeira, né? Não é? As duas desembocam na música como porta para sair do anonimato. Nem sempre por bons motivos, né? Ok, era só para legitimar depois a nossa abordagem para os aspectos negativos, para não ficar a ideia de que viemos aqui só para crucificar, né? Para atacar a música. Exatamente. Então já desconfiavas que a nossa predisposição fosse para criticar mais. Não, tem muito a ver com a maneira como recebemos. Estávamos a falar do capacete. Aprendi quando trabalhava na soldadura que todo o equipamento onde de proteção usavas incomoda. capacete. Exatamente, luvas. Sim. Portanto, todo o equipamento de proteção incomoda, né? Na música, na arte é a mesma coisa. Às vezes toda a chamada de atenção para a melhoria incomoda. Então, para não ficar a ideia de que estamos só aqui para falar contra a música. Vamos também, enfim, elencar alguns aspectos positivos. Agora vamos para o nosso prato quente. Aspectos, não chamaria negativos, mas não tão felizes, não tão bem conseguidos, né? Aqui permitam algum, chama-se que é isso em português, caminhar sobre os ovos, né? Sim, está a criar guias pois. Para não ficarmos aqui a devagar. Um dos grandes problemas que hoje se colocam tem a ver com a mensagem. E aí eu pergunto, o choque social da mensagem que evidencia o machismo, a misoginia, o sexismo exacerbado, vamos considerar como um choque social intencional para vender, ou é um retrato cruel do nível de decadência da geração que faz o que se considera música urbana, que é, na maior parte dos casos, inculta? É as duas, uma só? A arte, em todos os tempos, em todos os lugares, sempre serviu às agendas sociais. E nós não vamos encontrar nenhuma formação histórica maus artistas para consumidores com gostos elevados. Portanto, essa música plástica infértil, improdutiva que nós temos hoje de mercado é uma representação fiel daquilo que são os nossos valores, as nossas representações. Do contrário, estes músicos teriam falido. Portanto, é falso. Eles encontram o mercado. Exatamente, é falso o discurso segundo o qual a música está a estragar a sociedade. Por exemplo, os artistas cantam coisas que não constroem a sociedade. A música não tem esse poder de mudar para bem ou para mal? A música influencia, a música contribui, orienta seguramente, mas o artista não está dissociado da sociedade. O artista é parte da sociedade, o artista é a voz da sociedade. Então, quando ele canta
e as músicas todas hoje têm dupla mensagem, são as que mais vendem. E o artista na televisão, quando é entrevistado, diz: não, eu estava naquele lado da ideia, não neste que as pessoas estão a pensar. Mas ele não podia tê-la feito com um único sentido, porque o risco era grande dele não vender. Então ele deixa os dois sentidos. O artista é uma representação do que é a sociedade. Toda essa música plástica e despropositada que nós temos ali é porque nós criamos uma sociedade com uma consciência plástica também despropositada. Portanto, gostava de deixar a priori claro isto, que o diabo, o inferno, não é o músico, não é o músico que é o mal da fita. É o sistema de valores em si que está degradado. Adiante. Esta música urbana e na apresentação dos valores ou das coisas positivas pelo Gibson, falou da parte da saída do anonimato. Pois. Essa é uma interpretação em si mesma também errônea. A música não serve, não é um fim em si mesmo, a fama não é um fim do artista. As pessoas não se tornam artistas para serem famosos. Ser anônimo, não é? Não há nada de negativo em ser anônimo. Ser famoso não resolve tudo. E o objetivo principal de um artista, de um profissional qualquer, não é a fama. O da belezismo. O da belezismo já se provou. E nós temos o exemplo do... Isso aqui é vida, paz, do... Como é que chama? O Lombadas. O Lombadas. Portanto, o da beleza é uma versão mais sofisticada, eventualmente por isso mais duradoura, do modelo Lombadas, mas também tem os seus dias contados. Portanto, o que é plástico é mesmo isso, não demora muito. Vai levar o seu tempo, né? Vamos a isso. Não, ele também dá dinheiro, né? Pronto. Ele diz uma coisa numa inocência tal. Ele diz: pá, dinheiro é tudo que tenho. Isso é tão vou usar aqui a expressão, é tão ofensioso para ele próprio. Dinheiro é tudo que tenho. Quando uma pessoa só tem dinheiro, é uma pena. O que mais impressiona é que os bancos falam em valores. Os bancos, não é? Fazem apologia, nós temos valores. Sim. Mas, pronto, vamos voltar. A pergunta é esta: o que estamos a ver, esta pobreza e às vezes um nível de mensagem com uma carga verbal muito violenta. Vou repor a pergunta. É aproveitado como estratégia de mercado ou reflete a mentalidade da grande maioria da população angolana, que se costuma dizer que é pré-jovem e jovem? O jogo está perdido? Eu penso que é estratégia de mercado, sim, e ao mesmo tempo que penso que o problema está no músico, aqui contrariando um bocadinho o meu amigo Bangu. Sim, está no músico, mas não só no músico, está também no consumidor, que somos todos nós. Porquê? Porque nós é que acabamos por dar, como se diz, dar sangue, não é? Sim. As composições dos nossos músicos hoje venham todas mutiladas em termos de mensagem. E, por outra, aqui também a questão da fama. Eu penso que muitos aproveitam sim a música para se atirar ao mundo da fama. Todos querem ser como o Big Nelo, não conhecem lá muito bem o tipo de vida que tem o Big Nelo, mas pronto, a grande finalidade de muitos deles é serem conhecidos, porque cada febre que existe em Angola, quando eu sou conhecido, eu pertenço a um mundo onde as coisas depois todas acontecem. É viver a vida pela fama. Eu penso que é um caos. Conforme disse o Bangula, música é arte. É arte, e a palavra música não pode ser banalizada, porque a palavra música de per si, ela faz-nos imaginar, por exemplo, os museus, musa. Até certos filósofos já diziam que depois da filosofia e matemática, a outra arte que devemos seguir é a música. Então devemos respeitar esse lado, esse sentido positivo, porque nós não podemos cantar só por cantar, porque a arte deve ser levada para o bom sentido, porque tu deves cantar para o presente, para o passado, o presente e o futuro. Quando estamos a dizer a situação da beleza, tem seus dias contados. Então,
É triste hoje quando nós vemos qualquer pessoa, sem nós sentirmos os ritmos, os toques musicais, a mensagem, o conteúdo que passam é música. E que essa música, de certo modo, vem trazer aspectos negativos na sociedade. Quais são as principais mensagens que são veiculadas nas músicas? Geralmente é colocar a mulher no papel de objeto, né? Certo. Ou vamos lhe agredir, ou vai ser usada sexualmente. E às vezes é a própria mulher, por exemplo, temos a questão da noite e dia com os seus lhe avança, que agora está todo mundo a cantar lhe avança. Ou abre o livro. Pois, abre o livro. Quer dizer, é a própria mulher a colocar a mulher no lugar de coisa, não é? Mas, do objeto. Mas será que essas músicas depois têm consequências ou não têm? O que é que vocês acham? Que as músicas tocam, incomodam, depois passam? Como é que é? Patrícia, eu até acho que nós hoje já vivemos a consequência das mensagens passadas pelas músicas. De que forma? Porque só vê como está o nosso plano social em termos de comportamento. Não é? E vê bem, quando tu dás o exemplo da noite e dia, e estas músicas é que estão a ganhar prémios. Infelizmente. De instituições porque... às vezes bem reputadas. E a culpa é da noite e dia? Também, mas eu quando digo a culpa é também do artista, porque é ele que faz a letra. Sim, ok. Portanto, eu concordo, de facto, aqui está o estruturalismo, o individualismo metodológico, o funcionalismo. O indivíduo, a sociedade, a coletividade e o indivíduo. Em 90, a nossa música urbana, música urbana, aquela que foi acordada com o projeto Quigila em finais, Ricardo Abreu, agora nosso ministro, né, Paulo Flores, Eduardo Paim, com Sassassa e companhia, eles quando trouxeram a música, se formos ouvir os CDs de 89, 92, fomos ouvir essas músicas, vamos perceber que não havia nenhuma preocupação com o bairrismo, que tem que falar mal o português para a música vender. Não havia preocupação com temas fáceis da sogra, cantava-se poesia, falava-se de coisas bonitas, ouviam-se frases construídas com estilo, havia uma preocupação. É uma arte para gênios, para pessoas que pensam. Não, vamos chegar lá. Aquela música acolhia naquele tempo, porque as pessoas naquele tempo liam jornais, as pessoas tinham preocupação em se cultivar, e a música não se limitava ao aspecto libidinoso, rítmico, animal, emocional, que também compõe a música. A música também respeitava a estética, o estilo, a elevação, a intervenção, a reflexão. Portanto, hoje desboroamos a música de toda a sua componente interventiva, transformacional, que a música não é só lúdico, não é só lazer, e sobrou isto. Bangula, permite-me fazer um papel de advogado do diabo, né? Faz favor. Será que a música da década de 90 e princípio de 2000 também não havia parte dela que era famosa precisamente pelo duplo sentido? Alguém dizia o seguinte: na verdade, desde sempre existem letras machistas e que fazem a apologia à violência contra a mulher, mas quando vêm em vozes conhecidas e consagradas, nem ligamos, cantamos juntos. Por exemplo, eu vou trazer aqui o exemplo do N-Sex Love, usar o cu e não sei o que. Era tal duplo sentido também, não era? Mas até tocava na rádio, quer dizer, lá fora há a versão de rádio e a versão de discoteca. Aqui parece que às vezes... Inclusive há músicas que não tocam, imaginem, nos Estados Unidos. Aqui tocam. Na rádio dos Estados Unidos não tocam. Nós tocamos nas nossas rádios aqui. Não sei se porque acham que ninguém entende inglês, né? Mas ouço coisas aqui nos rappers e tal. Há músicas que vêm de lá de outra praça que são muito mais agressivas que as nossas localmente. Mas tocam na rádio, tocam na discoteca, tocam em qualquer feira. Mas aí nós temos que dar a mão palmatória. É a inocência das pessoas que põem essas músicas a tocar. E o Bangula colocou muito bem. Não sabem, não conhecem o conteúdo da letra. Porque lá existe a tal crítica. Mas quem é que... Os produtores e os atores, homens das rádios, porque eles têm um papel muito importante. São multiplicador. Exatamente. Eles exercem a tal crítica, sabem o que pode, o que não pode passar, o que fere, o que não fere. Então tenham cuidado com aquilo que eles passam para os seus ouvintes. E nós hoje não. Uma música que, por exemplo, eu vou ouvir no táxi, não é?
no táxi e só eu me digo que as pessoas gostam daquela música sem conhecer de facto a letra. Eu, como operador de rádio, ponho aquilo a tocar. Por quê? Porque se as pessoas gostam, exatamente, se as pessoas gostam, isso me dá audiência, então é isso mesmo que eu vou passar. Será que se perdeu aquele princípio de contribuir para a educação musical do ouvinte? É o ouvinte que dita agora a agenda das rádios? É uma mera mercadorização da arte. A arte ficou uma mercadoria banalizada. É para vender. O que é que vende? Isto vende. Então vamos fazer. Por isso é que hoje, por exemplo, todo mundo abandonou. Já ninguém faz mais acústicos. Pois. Um CD de acústico é caro, as pessoas não ouvem. Agora houve essa polêmica da ministra que foi sentar com uma promotora de eventos que passam a vida a fazer playbacks. Acabou também, pronto, não vamos entrar muito por ali, mas enfim, acabou. Para criar polêmica, é porque ainda há um segmento que considera que o playback constante não é. Pronto, Bangula, vou fazer essa pergunta a ti por seres artista, é uma provocação também. Sabe que nesse meu papel eu tenho que ser a terra e o mar ao mesmo tempo, né? Até que ponto o apelo a uma criatividade conformada aos direitos humanos não é um bloqueio moralista à liberdade artística? Há quem defenda o princípio de arte por arte, não é? Sem consequências morais para este ser especial chamado artista. O que é que é então um artista e quando é que se justificam os limites ao seu ofício? Essa é uma pergunta sofisticada. De alto calibre. Foi lavada e engomada. Pois. Isso era naftalina. O pitiça. O alingomar, o tirileno. Pois, é o seguinte. Eu penso que eu não sou da arte pela arte. Várias vezes já escrevi, já falei sobre essa questão. Arte pela arte. Acho que a arte é muito mais coisa para ser só arte pela arte. Dançou, colheu, não. Tem que ter algum sentido. O Gibson falava há pouco tempo do artista que deve cantar para o passado. Portanto, o artista deve cantar tendo em referência ao passado. Tanto passado, presente e o futuro. E projetar a sua mensagem para o futuro. Portanto, uma arte pela arte, penso que é incapaz de sobreviver aos 3 tempos. Portanto, eu acho que o artista deve ter essa preocupação de atentar para os preceitos da arte. Portanto, a questão da estética, a questão do devido enquadramento dentro das correntes em que ele trabalha, o atendimento a necessidades presentes do plano sensitivo, quais são os ritmos, as vibes que estão no momento, mas deve também ter uma preocupação em inscrever esse seu próprio exercício num quadro mais geral, em transformar a sociedade. Quais são os problemas sociais atuais? São estes. Ok, eu vou falar deles, não estou aqui a propor uma arte panfletária, excessivamente militante, não. Estou a propor uma arte do meio termo, né? Que ao mesmo tempo dá para apreciar a questão estética, mas também dá aqui para ver resolvidas ou para ver acomodadas questões sociais, resolver, educar, nomeadamente, a sociedade. Os limites humanos, ou em termos de respeito, eu penso que o artista, como qualquer outro profissional, deve se impor a si mesmo limites. Não estou a falar limite à criação, à liberdade criativa, não é este limite, mas o respeito da agenda nacional, do país, da nação. Os países, os povos têm um projeto de nação. O músico deve sentir-se um patriota. Necessariamente, porque de contrário, todos nós devemos ser patriotas. De contrário, é um mercenário, é alguém que está a fazer uma coisa para ganhar massa. Se isso prejudica o país, nem quer saber com a pátria, não quer saber nada. Se a música faz mal, houve um músico que inclusive disse isso: se a minha música não é boa, que não ouçam. Se você é um músico que está a começar hoje, até pode dizer, porque ninguém vai te ouvir mesmo, mas existem músicos que já são ouvidos mesmo e por isso não podem se arrogar o direito de cantar o que querem. Exato. O Paulo Flores, vou dizer, por ser um dos grandes músicos que conseguiu mostrar por A mais B que é possível sobreviver aos tempos sem cair na plasticidade. Ele canta os assuntos do dia a dia, mas não perdeu a arte. Exatamente. É prova de que se pode agradar o povo, as massas, sem ser populucho, como dizia o
o Valdemar Basto, a música popular, a música populucha. Portanto, há aqui uma vertigem para a popularidade, que as pessoas, inclusive, quando nós ouvimos música, nós também aprendemos português. Exatamente. Os nossos artistas não têm preocupação na colocação das frases. Falam mal. Não pode. O Ministério da Cultura, da Educação, os pais, etc., têm que fazer uma frente contra isso, porque as produtoras estão a querer ganhar dinheiro. O tal não patriotismo. Epá, isso vende os afrotudo, né? Agora, uma senhora perguntaram como é que é a tua letra de música. Disse que não, eu estava em casa, passou um rato, eu disse vou te acartar, e o meu filho disse que isso dava um bom cu duro, e o cu duro eu vou te acartar. Bom, a minha pergunta, esta provocação... É mais caricato quando é mãe e filho, né? Portanto, uma senhora de 50 anos. A cudurista que se estreou aos 50 anos. Mas eu acho que isso, na perspectiva desta cantora, acho que isso foi em Viana ou no Zango. Ela até passou, acho, na TV Zimbo. Vai ter no espaço dela. Nós estamos a banalizar o próprio conceito de música. Música é uma arte. Eu acho que, no mínimo, todo cantor devia ter uma formação básica. A história de que música é arte é dom. Não, até porque a música é para pessoas que pensam, pessoas intelectuais. Vamos ainda ouvir o Hernani, desculpa, vamos ouvir o Hernani, a pergunta de provocação que era a seguinte. A minha pergunta tem a ver com os bifes. Por exemplo, uma das coisinhas muito propaladas tem a ver com os famosos bifes, né? Que são os ataques. Os fazedores de rap dizem que não, aquilo fica lá no liricismo, não vem para a vida real. A questão é a seguinte: até que ponto o meu direito de artista de fazer bife está acima do direito do Hernani de velar, digamos, pela sua, como é que eu direi, dignidade, enfim, e bom nome. Por exemplo, eu sou artista, acho que tenho direito, ninguém pode se opor ao meu direito de criar, e a minha onda mesmo agora ainda é despir o Hernani, desqualificá-lo por via do bife. É possível conciliar isso? Eu acho que entre os artistas, eles pensam assim, pelo menos, pensam que nesta jogada tudo é possível. E tudo vale. E eu acho até que é uma jogada errada. Porque nós somos todos artistas. É verdade que dizem que isso começa lá fora, onde as pessoas começam a ganhar protagonismo, nome, fama, quando bifam os outros e dão aos outros o direito de resposta, e depois vem a sociedade a acompanhá-los nos seus bifes, e de repente, do anonimato, eles são conhecidos. Foram conhecidos por meio do quê? Por meio dos bifes. E nós temos que ter um bocadinho de cuidado quando vou afrontar a integridade do outro, né? que é cantor também. Tem que ter um bocadinho de cuidado com o tipo de ofensas que eu vou fazer a ele. Tudo bem, é arte, é música, mas eu não vou numa música desfazer o meu amigo e chamá-lo nomes que, de repente, até o respeito que as pessoas tinham por ele, até o tal respeito se vai. Então eu acho que não vale tudo. Temos que ter um bocadinho mais de cuidado. Os bifes, sim, dizem que fazem parte da jogada, mas é um bocadinho investir menos na agressividade que o bife como tal traz para o meio. Uma vez convive com uma cidadã americana, disse que tinha pena dos angolanos porque importam o que há de pior na cultura americana. Faz sentido ou isso é muito grave? Isso não é mentira, isto é verdade. Importamos. Mas não é só na cultura americana. Na cultura brasileira, nós vimos isso nas novelas. Mais pro microfone. Na cultura brasileira, nós vimos nas novelas, na cultura mexicana, nos reggaeton, por exemplo, da América Latina. Nós aos poucos fomos perdendo a nossa identidade, mas é a identidade em tudo. Até no mundo artístico nós perdemos a nossa identidade. Nós vivemos de imitação. De um tempo essa parte por ver de imitação, nós abandonamos a nossa identidade cultural em busca de outra. E quando pensamos em recuar, já era tarde. Eu vou pela primeira vez me pronunciar, não sei a despropósito ou a propósito, mas vou me pronunciar sobre uma questão. Nós assumimos. Por causa dessa questão das imitações. O Toma Lá da Cá. Conhecemos, é um programa da televisão brasileira, Toma Lá da Cá, e nós temos na nossa televisão angolana, num certo canal, um formato
Do Toma Lá da Cá. Facsimile, do Toma Lá da Cá. Ok. E é uma questão que está nesse formato do Toma Lá da Cá na nossa televisão. Todo mundo vê, ri. Eu não tenho nada contra os atores. Conseguiram trabalho, estão a fazer, não tenho nada contra Mas para eles. quem Tá, não, publica para quem não do usa parabólica imediatismo. como eu, tira-me do Só que eu não analfabetismo. queria Assistem citar, que- não queria citar Não o cita- canal, mas pronto. Sim, pode citar. Mau exemplo é mau exemplo. É bom exemplo de mau exemplo. Sim, esse é um exemplo acabado de mau exemplo. Pois. Aquele tipo de convivência familiar que se diz moderna no Brasil, em que uma mulher que se separou do marido, Sim. casa com outro, o marido continua na mesma casa, aquilo não é próprio da nossa cultura. Por exemplo, Pois, e nós pois. estamos a apresentar aquilo em horário nobre na televisão e tal, o domingo, em que há boa gente em casa e tal, todo mundo a ver aquilo como se fosse a família para frentex, né? A família moderna, a família avançada, em que qual é a relação que tem o ex-marido, né, com a mulher? Vamos já voltar a esse assunto, Bangula, até porque tenho uma pergunta preparada nesse aspecto. Mas permitam-me só uma pergunta. Vamos voltar a esse assunto, eu vou já levantar. Estamos se calhar é melhor fazermos para não perder muito, para não ficar muito tempo com a ideia suspensa. A pergunta seria a seguinte: essas músicas que só têm uma nota e são vazias de conteúdo propagam-se porque a insinuação sexual e sexista parece ser muito apreciada, como também se vê, por exemplo, no teatro. Se me permitem uma parte, basta ver como o personagem Tia Bolinha do Cubico dos Tunés encontra adeptos, não é? Poxa, eu não queria Como passa a falar vida a disso. reclamar do ponto de vista da sexual, é o personagem mais amado. Mas não será crítica um pouco paradoxal, para não dizer hipócrita, se tivermos em conta que são essas mesmas músicas brutas que nós usamos para animar festas de crianças? Estou a falar nós, incluindo-me também como sendo parte do problema. Pois esse é o problema que eu me referia. Pois. Esse formato. Esse programa tem muitos problemas. A tal ingenuidade que falávamos há pouco tempo. Essa, nós criamos uma coisa, a ideia é boa, fantástica, Exatamente. mas depois se perde o fio à meada. Por quê? Porque exatamente não se olha na nossa sociedade aquilo que é de fundamental, de construtivo. Vai se buscar. No Brasil é normal aquilo. Aqui não é normal. Um dia poderá vir a ser ok, mas não vamos promover para que seja já. Se chegar, que chegue. Não seremos nós a dar empurrada. Isto vende porque essa questão do apelo ao sexo vende exatamente porque demonstra, por um lado, a consequência do que já sofremos por causa das músicas anteriores, mas também o nosso estado atual de pobreza. Pobreza de espírito, carência. que é profunda. Então, o pessoal senta lá, é uma espécie de avatar, né? Está lá só Sim. o corpo presente e tal, mas não é ele próprio. As pessoas perderam a capacidade de criticar. Se as pessoas deixassem de ver, eu não estou a sugerir um boicote, No programa. eu tenho pessoas amigas ligadas àquilo e pois, fica muito difícil, mas o formato não é adequado, seja por causa dessa questão da homossexualidade, do travesti, o que estamos a ver na figura da Bolinha é tipo lá. Afinal, o homem pode ser uma mulher. Exatamente. Estamos a incentivar Até isso. pode ser Essa normal, mensagem que se um homem passa. pode ser uma mulher. Portanto, olha, até que até não é uma mulher feia, até que não fica mal, até que não... não, isso é arte, é interpretação, não tem nada de mal, os outros atores também fazem. Ok, mas um personagem permanente, assim, sempre, ela não vestiu um dia, ela é aquilo. Então, portanto, há uma série de situações que nós deixamos passar assim de ânimo leve e não vemos as tais chamadas mensagens subreptícias, subliminares, que passam nas entrelinhas. Portanto, Voltemos à música, excelências. A música urbana é como fator, digamos, de comportamento desviante, um fator de mensagens que põem em causa os direitos e a dignidade da pessoa humana. A pergunta seguinte é: qual é afinal o papel dos agentes de socialização, considerando que os músicos que assim procedem, deste modo socialmente reputado como irresponsáveis e obscenos, vêm de famílias, passaram pela escola, muitos deles frequentam igrejas e ao longo de toda a vida estiveram expostos à boa música? Será que na responsabilidade societária de educar o homem novo para o bem comum fracassamos? Há ainda algo que se possa fazer para reverter o quadro? Ou esse é um quadro muito dramático? Desculpem agora estar a monopolizar. Eu penso que nunca é tarde para salvar uma pátria. E na nossa realidade angolana, onde é que eu acho que nós começamos a falhar? Eu acho que nós começamos a falhar quando recebemos mal
as ideias de globalização. A globalização já foi muito falada, já muitas vezes nós salientamos as vantagens de estar dentro deste mundo global. Mas é que está aí um problema, quando tu não tens preparo, tu não tens a casa arrumada, tu não tens a cabeça, não pensas por ti próprio, muito facilmente tu te deixas levar pelas ideias dos outros. Então a globalização leva-te como o barco no mar. Se não tiver um leme forte, vai a força do vento. Então quando tu sentas para acompanhar estes conteúdos, quer da música, quer os conteúdos da televisão, dentro do mundo global, sem o tal preparo, com as carências na educação que nós todos sabemos que temos no nosso país, facilmente tu te deixas moldar e depois tu perdes a tal identidade, e o que viu, o desnecessário, o sem importância, aquela mensagem completamente agressiva começa a ganhar terreno. Daí que aquele que devia ser condenado, devia de facto receber uma pena, só pela letra que fez, passa para um herói. Então eu acho que o erro está ali, nós recebemos mal os conteúdos. Porque a internet entra para todos os pontos das nossas casas. Eu, na porta do meu vizinho, também consigo navegar. E estou dentro de conteúdos. Você sabe navegar a porta do vizinho? Exatamente, estou dentro de conteúdos que não passam por uma gestão crítica daqueles que são os responsáveis pela minha educação, que no caso estou a falar do meu pai e da minha mãe. Eles hoje não conseguem fazer um segmento, um acompanhamento dos conteúdos com que eu estou a lidar na rua e muitas vezes lá mesmo dentro de casa. Que música é que toca nas festas de lição saindo das escolas das crianças? Eu até faço outra pergunta, que músicas é que estão a tocar nas festas das próprias igrejas? Pois é. Havia uma publicação de um amigo que revoltou-se por causa da música que ouviu passar no aniversário de uma certa entidade religiosa na igreja. Ele descreveu aquilo como sendo um kuduro e que uma coisa que não devia passar lá naquele recinto. Ok, então e as pessoas que puseram a música a tocar lá não têm consciência, nem sequer respeito do sítio onde aquela música está a tocar. A questão de receber apenas por receber, sem aplicar a autocrítica, sem dizer, sem perder a capacidade de selecionar, ok, isto eu posso, isto até contribui para o meu crescimento, e isto não, tenho que me afastar disso, destes conteúdos e principalmente de ouvir. Porque os nossos pais antigamente, eles selecionavam as pessoas que ouviam. Porquê? Porque sabiam quem são os que passavam as boas mensagens, quem são os que passavam apenas mensagens que não tinham importância nenhuma, nem ajudavam, nem contribuíam no tal crescimento. Eu até posso apontar como causa investir um bocadinho mais na educação das pessoas. Mas também responsabilizar as pessoas. E as instituições. Vamos pensar assim, grosso modo. Quem foram os responsáveis pelas 30 músicas que mais tocaram nos últimos 3 anos? Vamos identificar 2 produtoras. Vamos identificar. São os que deram dinheiro, que promoveram shows. Vamos identificar as produtoras. Se for o caso, mas é a verdade. As 3 músicas, as 30 músicas que mais tocaram nos últimos 3 anos foram produzidas por quem? As pessoas existem, então ali. Agora quais são os conteúdos dessas músicas? O que é que eles estão a promover? Essas pessoas devem ser chamadas à razão. Não, para além de nós chamamos aqui as produtoras por causa da promoção destes cantores que vêm com música, com certos conteúdos que às vezes vão desvirtualizando aquilo que é o próprio caráter da educação das pessoas, eu acho que também as instituições pecam. Por exemplo, você é uma instituição a promover, por exemplo, o Angola Music World, as mesmas músicas que os produtores fazem um lançamento, e são premiados. Sim. São premiados. Depois acaba por haver um lobby. E tantas outras instituições que, por exemplo, fazem... O dinheiro público, defendo que haja o dinheiro público, porque aí é meio complicado você regular o privado com o dinheiro dele. Tem que ter dinheiro público também. Acho que o Estado se afastou muito rápido. Eu não queria introduzir, estou me contendo para não introduzir a palavra censura, porque tem essa conotação política e moralista, extremamente moralista. Mas no tempo do Estado, censura na música. No tempo do como o Estado financiava, o Estado tinha... Não, mas a música é algo assim, a música tem que ser censurada. Então,
Porque o consumidor final nem sempre tem capacidade para censurar. Tá? Preciso que haja Então, alguém que pense por ele. Eu até vou mais. A nível da cultura, Sim. devia ter um departamento sobre arte. Mas o Estado Para perdeu esse filtrar, poder. para O Estado censurar perdeu. isso. O Estado É isso perdeu. aí. indivíduo não pode ser artista, não pode ser isso. Não pode se apresentar como músico. Tal como, por exemplo, eu lanço a música ou lanço um livro, eu vou ter que registrar na Sadia por causa dos meus direitos. Então, esse departamento da cultura devia velar por isso, censurar. Mas a questão que se coloca agora é há muito home studio. Dizia-se que no tempo do Estado Providência, da economia centralizada, como o Estado financiava, tinha depois o poder de filtrar. Exatamente. Hoje nessa questão da liberdade de até mercado, eu vou à casa do Bangula, o Estado tem responsabilidades sobre o povo, sobre o território, sobre a nação. Não é porque o dinheiro é teu, você grava o que quer. Não. Você está dentro do Estado. Então a sugestão que vamos levantar, espero não comprometer o Cristiano Fernandes, que é o realizador desse espaço, será também as nossas entidades que nos governam terem cuidado das figuras que vão levar para os comícios. Porque se uma pessoa tem um comportamento desviante e depois vejo como numa relação de intimidade com uma autoridade, está-se a impor um modelo negativo. Daí que eu estava chamando a atenção para nós, responsáveis, as instituições. Também. Mas eu aí vejo a coisa, outro À vontade? Quando eu vou para um comício, e nós sabemos que tipo de comício nós estamos a falar. Sim. Eleitoralistas. Eleitoralistas. Eu quero adesão. Quero a multidão. Pois. Então, o imediatismo naquela altura. Naquele momento eu me esqueço. Sem fazer o prognóstico das consequências. Naquele momento eu quero o povo ali, a garantia da presença do povo, e para ter uma ideia, tipo, serve de barômetro, né? Para ter uma ideia de se o povo está comigo ou não, né? Pois. Então quem é que eu vou pensar levar? Vou pensar levar o na grelha. Vou pensar levar a noite e dia. Grelha, que me preocupa quando vejo na grelha atrelada a uma figura de soberania como é o Presidente da República. Não entendam o que estamos aqui a crucificar, mas estamos a falar disso, temos que ter essa hombridade de tocar desse assunto também. A mim preocupa como cidadão, como eu vejo o Presidente da República como o mais alto magistrado da nação. Preocupa-me que anda com uma pessoa com flagrantes situações de tráfico e consumo de drogas. A mim faz uma certa confusão, tipo, começo a ser semiótica, sei que posso estar enganado, mas eu não sei se, ou se calhar não é tanto porque só acontece naquelas épocas, mas estamos com essa preocupação. Não será se calhar que devemos começar a pensar também numa possibilidade de ir distinguindo as águas? Não sei, posso estar enganado. Eu acho que é correto, porque isso até às vezes me leva a pensar, não, se tu estás numa atividade ou naquele evento eleitoralista, não é? Sim. Por causa das massas, vais num ato de massa porque precisas de colocar aquele cantor ali para chamar. Chamativo, né? Como chamariz, como se diz. Sim. Mas é preciso pensar nas pessoas, na educação das pessoas. E até por às vezes, pensa que a própria entidade que está ali não está preocupada com a base educativa, com a base de formação das pessoas. Porque se fugindo um pouco daquilo que estamos a dizer, a música, nós temos que fazer a música uma mensagem no passado, presente e o futuro. Então, quando estiver naquele ato de massa, a única coisa que vai ficar na imagem daquela criança é o cantor que naquele dia foi naquele ato. A imagem, o que é que o cantor disse, o que é que traduz para essa criança. Bom, aí também vou ter que fazer outra vez o papel de advogado do diabo. Nada impede esse cantor com conduta desviante de ter também a sua militância política, né? Se calhar, pronto. Não, mas eu penso que, do modo geral, nós estamos a analisar as lógicas de mercado de produção e difusão da arte. E aqui o dinheiro, o capital é central. Pois. Quem financia a arte? Eu, quando falava das 30 músicas, estava a tentar começar a olhar para as agendas. Existem grupos, nós temos o lobby homossexual em Angola, está com muito sucesso. Forte, eles têm dinheiro, criam novelas, criam programas de televisão, criam músicas, fabricam artistas, promovem, tanto eles têm. Portanto, o Estado, como é pessoa de bem, é que vem em representação do Patrícia, do Hernando, do Gibson, da minha representação. Porque eu sozinho, se eu também tivesse dinheiro, patrocinava os meus músicos para contrapor, estou com a cadeira, não sei o quê. Podia contrapô-los, mas eu não tenho. Então, quem tem, ou quem vai me levar a minha voz é o Estado. O Estado tem que continuar com a sua política de promoção artística, apoiar esses músicos bons, porque senão nunca vão ganhar. O Conde canta tão bem, não precisa falar palavrões nas suas músicas. Muito cuidado. O Queridos da Lomba, por que eles não ganham prêmios? Do Canhoto. Não ganham Carlos prêmios. Albano. Não ganham prêmios por quê?
Pois, depois tens a linha do Umbundo, tens o Helder Sokumula, o Ticila, da Não ganham Catumbela, prémios tens porque estes. o meu primo, esse do Não, o olha, Coletela. só depois naquele período ali, quando apareceram as vozes do Planalto, Andanga, Bessa Teixeira, o Ving Ving, por que sim, que nós não sim. pegamos esses, mantínhamos eles por perto para dar um segmento de tratamento diferente? Bom, meus cambas, vou pedir para fazermos já uma abordagem na perspectiva de encaminhamento. Estamos nos últimos 8 minutos do nosso espaço. Não se esqueçam que às 20 horas vamos fazer uma conexão com Luanda para a transmissão do Noticiário Central da Rádio Nacional de Angola às 20 horas. Quero transmitir-vos o abraço que recebemos do nosso realizador, o Cristiano Fernandes. Diz-se hoje, na estranha condição de ouvinte, muito satisfeito com o desempenho de cada um de vocês. E, sobretudo, diz que a alegria é dupla porque tratam-se de pessoas que lhes são cambas dentro e fora desse espaço da rádio, né? Vamos, se calhar, mandar aqui um miminho para o nosso Cristiano melhorar logo, já? Cristiano, Sim, rápido as melhoras para o Cristiano. eu vou ter que bajular o homem para voltar rápido, não é? Há 6 anos que eu não me sinto numa cadeira de locutor e estou um pouco a patinar. Bom, em relação aos nossos assuntos, vamos fazer o nosso encaminhamento, né? Agradecer a assistência técnica do DJ Celito e do Alexandre Bernardo, né? Que estão a nos garantir a técnica. Este é o Espaço Roda de Cambas. Hoje, 30 de junho, última edição do mês, a última etapa do programa versa sobre o tema de música e cidadania, virtudes e defeitos na considerada música urbana em Angola. Meus amigos, vamos fazer o nosso encaminhamento para o assunto que trazemos hoje. Bom, em relação a esse segundo tema, da nossa segunda hora, que da nossa roda de cambas, eu vou agora fazer um ataque, mas um ataque leve Ataque é sempre ataque. Tens que ouvir a tua consciência, se tiver que ser, vai ser. ao órgão do governo que tem a tutela, portanto, de gerir A cultura. que é a cultura. Muita coisa se passa também porque o Ministério da Cultura deixa que aconteça. O que é que podia ter feito? Controlar. De que forma? É controlar os conteúdos, não é? Eu vou trazer aqui um exemplo quando nós estamos a falar da censura. Quando nós estávamos no seminário, nós temos um departamento de arte e cultura, né? De cultura, não é? Envolvia música, teatro, por isso é que temos muitos bons cantores, instrumentistas e alguns até mesmo para outros tipos de arte. Para qualquer atividade que nós tivéssemos a organizar, temos um departamento que se chamava mesmo Departamento de Censura. Portanto, não era um padre, não era... Era mesmo um seminarista também, aliás um grupo de seminaristas cuja missão era controlar os conteúdos. Portanto, é pegar neste grupo e olhar para este grupo como se fosse o Ministério da Cultura. Se quiser, pode fazer. Mas também não há da parte do criador um princípio de autocensura? Não deve funcionar? Ou... Mas é aí onde falha, e como é aí onde falha, tem que ter a cultura com o braço forte, e não se pode. Não se pode. Quer dizer, eu acho que a cultura podia fazer mais se quisesse. Por favor, Bangula, Gibson, vamos falando, ainda temos algum tempo para fechar, né, essa segunda parte do nosso programa. Em função do que nós estamos a falar nessa última hora do nosso programa, o que é bom durar pouco. Mas eu acho que o órgão, a cultura, devia trazer mais para si a competência do papel de controle e fiscalização dessas próprias atividades, como o Bangula estava a dizer. Esses produtores devem ser devidamente controlados. E daí a cultura fazer o acompanhamento. Por exemplo, se o cantor A, B, X, Y são daquela produtora, eu não posso ter o controle dos músicos, mas tenho o controle e o acompanhamento das produtoras. Então é sancionar. Existem instrumentos políticos subtis. O Ministério não vai fechar uma editora. Não vai fazer isso, não é isso que estamos a propor. Mas o Ministério pode fazer um pronunciamento público, sim, uma espécie de moção de censura em relação àquela música. Ou então suspender aquela atividade para 3 meses. Existem institutos jurídicos, aqui o Hernando Gibson podem ser
mais assertivos em relação a isso, facilmente enquadráveis, a questão do pudor e etc. Então, qualquer indivíduo que usa ou produz conteúdos que atentem à moral, o bom nome, há uma música que você está com a tua mãe a ouvir, ficas constrangido. Sim. Pode. Estás no táxi, vai dizer, não passa na rádio, ok, mas no táxi vai ir para a praça ou com a minha mãe no táxi. O taxista põe, eu estou a ouvir a minha mãe ali, ou a minha mulher, a minha... Às vezes estás em casa, na festa do vizinho, coloca aquela música, você está no cadeirão com a tua mãe ou com o teu... Poxa, está a ouvir, então, o Estado pode, não estamos aqui a tentar voltar à época da pedra, de controlar todo mundo, não. São coisas perfeitamente atendíveis. O Estado pode dizer, não, a música do fulano, a produtora tal, por reiteradas vezes, agenciar músicos desse tipo, o Ministério da Cultura diz que a sua posição pública é essa. Isso vai nós já vimos um exemplo muito prático, que o Estado pode e consegue. Quando na Cobeta cantou aquela música, mas teve horas de telejornal, ainda foi parar o telejornal, teve espaço para ir falar no telejornal. Isso é muito complicado. Vamos lá, não te vais embora. Bom, meus amigos, 19 horas e 56 minutos. Vamos colocar ponto final à edição de hoje para tocar uma musiquinha de compasso de espera. Reforçar uma vez mais que às 20 horas entra o Noticiário Central em conexão com os estúdios em Luanda. Assim que nos acompanhou, muito obrigado. Esperamos que não nos abandone. Na próxima semana voltaremos com mais um tema. E esta abordagem aqui é muito nossa, muito coloquial, muito da amizade. Alguém que vocês queiram cumprimentar, abraçar? Eu queria aproveitar para cumprimentar o Bangula e o Gibson. O Hernani e o Gibson. Eu cumprimento o Gociante, o Hernani e o Bangula. Bom, e os nossos operadores, não é? Sim, também. O Pacatolo dizia na primeira edição que fazia falta trazer para a rádio um espaço com espírito assim, né? Um pouco fora do casaco formal, que é esse da locução radiofónica. Algo mais informal, mais coloquial e de certa maneira mais pura, né? Porque pronto, vimos de casa, chegamos aqui com os nossos sentimento, cumplicidade e amizade. Agora sim, tal como anunciamos, vamos pedir ao nosso operador Alexandre Bernardo que coloque uma música de fecho. Eu sou o Gociante Patissa, há 6 anos que não me sentava numa cadeira na condição de locutor, portanto perdoe meus deslizes e não abandone por favor este programa. Boa noite, até mais. Roda de Cambas. Roda de Cambas. Um encontro com os grandes protagonistas da vida. Na vida de cada um de nós. Roda de Cambas. O ponto de encontro dos amigos para falarmos de si, de nós e de todas as coisas. Roda de Cambas.